Oi, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos falar agora a respeito de algumas famílias pertencentes ao grupo das angiospermas eudicotiledôneas. Comentei com vocês que as angiospermas, elas são divididas em 4 grupos: grupo das basais, das magnolídeas, monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Esse último grupo ele tem uma característica exclusiva, que é a presença de pólen triaperturado, que é um pólen que possui 3 aberturas. Quando comparado ao grupo das monocotiledôneas, a gente pode destacar algumas diferenças que as eudicotiledôneas possuem, que é a presença de raiz pivotante, a presença de folhas com ramificações, nervuras, né, ramificadas, a semente, que possui 2 cotilédones, e ainda também a questão das flores, né, que normalmente possuem 4 ou 5 pétalas, né, são tetrâmeras ou pentâmeras. A primeira família que nós vamos descrever será a família Asterácea. Pertencem à ordem Asterales e é um daqueles casos, né, de famílias que possuem um nome antigo e o atual. Então, elas também são muito conhecidas como compostas. Com relação à ocorrência, existem cerca de 1.600 a 1.700 gêneros dentro desta família e o número de espécies varia de 24.000 a 30.000 espécies. E é importante destacar que essa é a maior família dentro do grupo das angiospermas eudicotiledôneas. No Brasil, existem cerca de 260 gêneros e 2.000 espécies. E as espécies, né, elas podem ser encontradas em todos os lugares do mundo. Com relação ao hábito das espécies pertencentes a essa família, o porte é variável. Então, existem espécies que são ervas, subarbustos, arbustos. O hábito do tipo árvore ele é raro, assim como o hábito do tipo liana. Algumas espécies podem ser latecentes e algumas também podem conter espinhos. As folhas das espécies dessa família apresentam filotaxia variável. Nessa imagem aqui a gente pode observar que a filotaxia alterna, né, uma folha em cada nó. Já nessa aqui, a filotaxia é oposta, 2 folhas no mesmo nó. Existem também espécies que apresentam folhas de filotaxia verticilada, mas é mais raro. Com relação à integridade do limbo, as folhas são simples. Existem também espécies que possuem folha composta, mas também é mais raro encontrar. Algumas espécies apresentam a margem da folha inteira, no entanto, é mais frequente a presença aqui da margem serreada, como a gente pode observar então aqui nessas 2 imagens. Com relação às características reprodutivas, as espécies dessa família possuem inflorescência do tipo capítulo, com a inflorescência bastante condensada, né? As flores elas ficam muito próximas umas às outras e a estrutura onde as flores estão inseridas normalmente ela é discoide ou arredondada. Elas possuem a inflorescência, no caso, né? Ela é rodeada por brácteas que formam um invólucro, ou seja, envolvem totalmente a inflorescência. Na inflorescência, as flores elas podem ser iguais ou elas podem ser modificadas. No caso da flor do girassol, elas são modificadas. Existem 2 tipos de flores. As flores que a gente chama de flor do raio, que são as flores mais externas, elas possuem essa pétala hipertrofiada e aqui a gente tem o ovário dela, mas ela é uma flor estéril. E nós temos também aqui as flores mais internas são denominadas de flores do disco e essas flores elas são férteis. Aqui a gente tem a corola da flor do disco, ela é gamopétala, as pétalas são soldadas e ela também é pentâmera.
tem 5 pétalas. E aqui a gente tem o ovário da flor do disco. Logo aqui abaixo, na inflorescência, a gente tem as brácteas. Nessa imagem aqui a gente pode observar que elas são em grande quantidade. Essas flores do disco, elas são flores bissexuadas, né? Elas possuem androceu e gineceu também. Nessa imagem à esquerda, nós temos os detalhes das flores, da inflorescência do girassol. Aqui a gente tem a flor do raio, com a sua corola hipertrofiada, que é denominada de lígula. Essa flor ela é estéril e a função dela é atrair polinizadores. As flores elas são sésseis, elas não possuem pedúnculo. Nesse caso, como é inflorescência, elas não possuem pedicelo. Aqui a gente tem o ovário, ele é ínfero em todas as espécies da família Asterácea. O ovário é ínfero. Logo em seguida nós temos as sépalas, depois aqui a corola, gamopétala, temos os estames, soldados, e temos também aqui o estigma. Nessas espécies, o cálice frequentemente se transforma numa estrutura que é chamada de papus ou papilho, que pode ser cerdoso ou plumoso. No caso aqui, por exemplo, do dente de leão, o papilho ele é plumoso. Isso facilita a dispersão, né, do fruto pelo vento, como a gente pode observar aqui nessa imagem. Existem espécies também que o papilho ele tem uma estrutura que ajuda a fixar no pelo de animais. Isso também vai ajudar na dispersão do fruto. E nessas espécies, o tipo de fruto é denominado cipsela ou aquênio. No caso, cipsela, por causa da presença do papilho, que geralmente é persistente, né? Como a gente pode ver ali no picão preto e como a gente pode ver também no dente de leão. E no caso aquênio, porque a semente ela fica presa a um único ponto aqui no pericarpo, dá para observar aqui nessa imagem. Existem muitas espécies da família Asterácea que são cultivadas como ornamentais, como é o caso das margaridas, do crisântemo, das dálias, da zinha. Além disso, existem espécies que são utilizadas para alimentação, como é o caso do girassol, alface, chicória e almeirão. Existem também muitas espécies de plantas que são medicinais dentro da família das asteráceas, como está destacado aí a camomila. As flores dela possuem substâncias medicinais. Além disso, existem outras espécies também medicinais que são dessa família, são a carqueja, o guaco, a estévia e também a mil-folhas. Muitas espécies também são invasoras, e a imagem aí que eu mostro para vocês é a imagem do picão preto. Além dele tem a serralha, a vassourinha, o dente de leão, o pincel e o picão branco.